Boa noite, graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Aos que não me conhecem, meu nome é Thiago Zambelli e é um prazer ver todos vocês aqui. Quem é de casa já sabe que recentemente começamos a estudar a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios que temos nas Escrituras. E hoje é a terceira mensagem dessa série e que se baseia no trecho que vai do capítulo 1, versículo 10 até o versículo 17 desse mesmo capítulo. Eu quero ler com vocês todo esse trecho e depois orar junto com vocês. Eu vou ler ele na Nova Versão Internacional. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Eu peço ao Senhor que nos abençoe neste tempo de aprendizado da Tua Palavra, que o conteúdo, Pai, venha em encontro às necessidades que nós temos enquanto filhos do Senhor, enquanto igreja, e que nós cresçamos, Pai, em maturidade, à altura da posição que o Senhor nos fez, como santos. Nos ajude, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós já vimos que o propósito dessa carta de Paulo é convocar a igreja que se reunia em Corinto à maturidade. Aquela igreja, ela vivia diversos problemas internos e precisava urgentemente de orientações. Infelizmente, os crentes de Corinto, eles importaram muito o comportamento da sociedade para a igreja. Na semana passada, eu citei para vocês vários desses problemas. Havia divisão e partidarismo, panelinha dentro da igreja. Havia imoralidade sexual a ponto de um homem da igreja se relacionar intimamente com a madrasta. Havia litígio entre os irmãos, eles estavam se processando e levando aos tribunais públicos questões que poderiam ser resolvidas dentro da igreja. Havia problemas nos casamentos, a igreja estava abusando da liberdade que tinha, havia desordem no culto, abuso dos dons espirituais. Ou seja, Corinto tinha uma igreja complicada, tão complicada como muitas outras igrejas, inclusive como a nossa igreja, cheia de pecadores, com diversos problemas e que também precisa aprender do Senhor para crescer, para amadurecer, para responder e reagir às dificuldades e tentações à altura do nosso chamado, igual ao dos nossos antigos irmãos de Corinto, de ser santo. Lembre-se que em Cristo nós já fomos feitos santos. Todos aqueles que já creram em Jesus, que já creram nas boas novas da salvação, já foram separados por Deus, com o propósito de servir no reino do nosso Senhor e Salvador. Ser santo significa isso, ter sido separado para um propósito. Ao mesmo tempo, por causa de Cristo, mediante a nossa fé, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele habita em nós, e é Ele que nos capacita a vivermos em santidade, a semelhança de como Jesus perfeitamente exemplificou para nós as atitudes e o comportamento de alguém santo. Por causa de quem nós nos tornamos em Cristo, agora lembrando um pouquinho da semana passada,
agraciados em Cristo, no versículo 4, enriquecidos com os dons espirituais, no versículo 5, confirmados que de fato nós somos crentes no Evangelho, no versículo 6, que temos uma esperança certa na nossa salvação e do retorno do nosso Salvador, nos versículos 7 e 8, e que fomos chamados à comunhão com Jesus, no versículo 9, é que o apóstolo Paulo apresenta o primeiro problema da igreja de Corinto. Possivelmente o problema mais conhecido dessa igreja e que eu chamei de as panelinhas e os fãs-clubes na igreja. É especialmente esse problema que nós vamos estudar hoje. Então vejam novamente o versículo 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. É sempre bom lembrarmos que essa carta de Paulo, como todas as outras cartas dele, foram escritas para cristãos, e por isso ele diz, irmãos, é a crentes em Cristo que ele suplica que concordem uns com os outros no que falam. E suplicar aqui é uma boa tradução dessa palavra, parakaló, do grego, que representa mais do que pedir. É um rogar, é um clamar, é um desejo que os ouvintes realmente ouçam e mudem de atitude. E interessante é que Paulo, na sua posição de apóstolo, ele tinha autoridade para dizer, eu ordeno. Mas aqui ele não faz isso, porque ele conhecia os conflitos que existiam naquela igreja. E inclusive, um desses conflitos era o sentimento e a postura que alguns tinham a favor e contra ele, Paulo. Alguns, como veremos mais detalhadamente no futuro, não gostavam dele. E outros o idolatravam. Paulo achou sábio dizer, eu tenho um enorme anseio, eu tenho um forte desejo, eu gostaria muito. Do quê? De que aquelas divisões não existissem entre eles. No versículo 11, ele escreve, meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Paulo sabia o que se passava em Corinto, porque além de ter sido plantador dessa igreja e, portanto, conhecedor daquele público, das tentações daqueles irmãos, ele recebia notícias dos irmãos de lá, como alguns da casa de Cloe. E, falando do pessoal da casa de Cloe, nós não sabemos muito sobre esses irmãos. O que nós sabemos é que irmãos dessa família identificaram um problema de divisão e logo avisaram quem tinha autoridade e competência para lidar com o problema. Eles não escreveram uma carta para Paulo para fazer fofoca. E Paulo, ele não preservou a identidade desses informantes, ele disse, alguns da casa de Cloe, exatamente para mostrar que as suas palavras não estavam baseadas em boatos ou rumores anônimos, mas sim num relato confiável de membros da própria comunidade cristã em Corinto. Percebam então que havia pessoas que estavam preocupadas com a situação geral da igreja e os da casa de Cloe não eram os únicos. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, a gente lê, quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, Paulo respondendo para aqueles que escreviam para ele. Havia outras pessoas informando Paulo da situação corintiana. Como já vimos, a carta de 1 Coríntios é uma carta prática, é uma carta pastoral, escrita para corrigir problemas específicos e orientar a igreja no seu amadurecimento. E o problema da divisão era um problema gravíssimo. Inclusive, eu entendo que é possível você ser uma dessas pessoas preocupadas com alguma das coisas que acontecem aqui na nossa comunidade. E se esse é o caso, agora sou eu quem suplico. Evite ficar comentando suas preocupações com os irmãos sem antes falar com a liderança da igreja. Pode ser especialmente na minha pessoa. Essa é uma clara aplicação desse texto que nós observamos agora.
Problemas na igreja devem ser tratados com clareza e com responsabilidade. E aqueles que percebem as falhas devem ter sabedoria, humildade, coragem de falar com quem tem a competência e a responsabilidade para lidar com o problema. E isso não é fofoca. Fofoca é quando os irmãos ficam comentando sobre a vida de fulano e de cicrano e não tomam nenhuma ação para falar com o fulano e com o cicrano. Ou não tomam nenhuma ação de conversar sobre o assunto com a liderança da igreja, que na graça de Deus, entendam, é na graça de Deus, que vão buscar meios para avaliar a questão e solucionar o problema. De fato, meus irmãos, o pecado da fofoca, a maledicência, não é um problema exclusivo de quem fala, mas é também de alguém que ativamente escuta. É o lixo sendo descartado na lixeira. E se o seu ouvido não é lixeira, então você precisa tomar uma atitude. Amigo, eu não gostaria de estar ouvindo sobre isso. Amiga, você já pensou em falar diretamente com a pessoa sobre quem você está querendo comentar? Irmão, o pastor está ciente disso? Eu diria que se você testemunhou uma pessoa falando para outra sobre o que está dizendo, é sua responsabilidade para pedir ajuda ao pastor e entender o que deve ser feito. Amada igreja, é muito vergonhoso para todos nós, quando alguém do nosso meio, se nós temos um problema, nós temos alguém em pecado e nada disso está sendo feito para sanar o problema. A igreja que o Senhor Jesus Cristo criou deve manter a unidade. E esse tema de unidade, ele vai ressurgir em diversos momentos dessa carta. Esse propósito de Deus pela união da igreja é visto em diversos outros lugares do Novo Testamento. No Evangelho de João, por exemplo, nós vemos que a unidade da igreja reflete a natureza de Deus. No capítulo 17, versículo 21, nós lemos: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. É Jesus orando. O nosso Deus, ele é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E essas três pessoas são um único Deus e eles vivem em perfeita comunhão. Nós somos diversos, mas formamos um só corpo. Ainda em João 17, versículos 22 e 23, nós vemos de novo, Jesus continua a sua oração pela unidade da igreja, para que ela sirva como testemunho ao mundo sobre quem é o Salvador, sobre quem é Jesus. Ouçam: dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. A desunião na igreja compromete o testemunho cristão, dando ao mundo motivo para desacreditar no amor e no evangelho de Deus. E por falar em amor, isso também deve ser um reflexo da unidade da igreja. Porque o amor dos crentes em Cristo não é apenas um sentimento, mas é uma decisão. E essa decisão deve nos levar a se comportar com humildade, com generosidade, com mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor, colocando as necessidades dos outros acima das nossas próprias. Em Efésios 4:3 nós lemos: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Uma outra razão é que quando a igreja está unida, ela desenvolve a sua identidade familiar. A unidade evita conflitos desnecessários e permite que os irmãos sirvam uns aos outros conforme os seus dons e talentos. E por fim, e não menos importante, lembre-se que no final dos tempos, todos os crentes estarão unidos na presença de Deus. Será gente de toda tribo, povos e raças, como escreveu João em Apocalipse 7:9, diz assim: depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro. A unidade da igreja de hoje é um preparativo para a unidade perfeita que um dia teremos diante do Senhor.
Percebam então que a unidade da igreja não é apenas um ideal, mas é um mandamento bíblico essencial para glorificar a Deus, para testemunhar ao mundo e fortalecer a igreja. Deus deseja que o seu povo viva em harmonia, mas isso não acontecia em Corinto. Eles não concordavam entre eles. Eles não tinham um só pensamento e um só parecer, ou como traduz a NVT, a nova versão transformadora. Eles não estavam unidos em um só propósito. E no que eles tinham tanta divergência? Em 1 Coríntios 1,12, nós lemos: com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Existiam facções, subgrupos, panelinhas, fãs-clubes dentro da igreja. E isso chegou a tal ponto que eles começaram a se parecer com torcidas organizadas de futebol. E se você não sabe, você vai saber agora. Torcidas organizadas de futebol no Brasil não só gostam de torcer pelo seu time, mas também eles gostam de brigar pelo seu time. E uma dessas torcidas organizadas era por Paulo. Talvez porque, além dele ser apóstolo, ele foi fundador daquela igreja, ele foi o professor teólogo que ficou junto deles durante 1 ano e meio. Outra torcida organizada era por Apolo. Em Atos 18, nós lemos que Apolo era eloquente e profundo conhecedor das Escrituras. Não há nenhuma outra pessoa na Bíblia que tenha recebido essa descrição de eloquente. Possivelmente Apolo era um exímio pregador. Tinha também aqueles da torcida organizada de Pedro. Esse Pedro que fez parte dos 12 apóstolos originais, que caminhou com Jesus por 3 anos aproximadamente, 3 anos e meio. E por fim tinha a torcida organizada de Jesus. Mas nesse contexto, possivelmente era um grupo que dava muito trabalho, com gente que se achava superior e se achava mais espiritual, como quem se diz: eu não preciso de homem nenhum para que me ensine, basta Jesus. E isso é balela. Desde o princípio foi plano de Deus usar homens e mulheres para que nós pudéssemos aprender de Deus e sobre Deus. Não é por menos que Pedro escreve no começo da sua segunda carta, capítulo 1, versículo 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. No plano de Deus, homens sempre foram instrumentos para Deus. Inclusive, a Bíblia, o livro que nós usamos para aprender de forma especial de Deus. Homens foram quem as escreveram, supervisionado por Deus, sim. E se você tem uma versão portuguesa na sua mão, teve homens que traduziram ela para você. Meus irmãos e amigos, eu não comparei as divisões que aconteciam na igreja de Corinto com torcidas organizadas à toa. Eu falei de futebol, porque assim como o brasileiro gosta de futebol, os coríntios gostavam de filosofia. Assim como os brasileiros possuem seus craques preferidos, os coríntios também tinham seus filósofos e as suas escolas de filosofias preferidas. E havia muitas escolas de filosofia em Corinto, e o único lugar que tinha mais escola de filosofia do que Corinto era Atenas, onde ficava o coração cultural da Grécia. E uma filosofia que despertava as emoções dos coríntios daquela época era o sofismo. Os sofistas eram aqueles filósofos dessa linha, eles eram treinados para persuadir as pessoas em debates. Eles não estavam preocupados com a verdade, eles estavam preocupados em usar a lógica para levar as pessoas a crerem no que eles estavam dizendo. Vocês conhecem pessoas assim aqui no Brasil? Pessoalmente que está no governo? Eles valorizavam a retórica, que é a arte de se falar bem, que é o que muitos coaches e palestrantes motivacionais fazem com excelência. E eles são bons para usar as palavras, para convencer, para emocionar, para influenciar o público.
E como eu já mencionei, parte do problema que os coríntios enfrentavam tinha origem na importação que eles fizeram dos valores do mundo para dentro da igreja. E nesse ponto, quando eles se converteram, possivelmente eles transferiram seus gostos pelos filósofos e pelas suas escolas de filosofia a esses homens que eram conhecidos e influentes na igreja de Corinto. Em outras palavras, eles se convertiam e traziam para dentro da igreja a sua visão de mundo. Nos dias de hoje, por exemplo, seria algo como: se lida com dinheiro de uma forma lá, vem para a igreja e continua lidando com dinheiro da mesma forma. Lá fora, marido como trata esposa, esposa como trata o marido, vem para dentro da igreja, mantém o mesmo jeito. Palavrões, fala palavrão lá, vem para cá, fala palavrão aqui. E eu falo por mim. Antes da minha conversão, eu tinha uma boca muito suja com isso. E foi um tempo para mudar, assim como em diversas outras coisas. E outras coisas ainda precisam de mudança. Por isso, lembrem-se, a nossa justificação, a nossa filiação, ela é um ponto na história, não é um processo. Mas a nossa santificação é um processo. E para usar o que nós já vimos nessa carta, nós já somos posicionalmente santos, mas ainda estamos desenvolvendo a nossa santidade. E muitas coisas levam tempo: ter domínio próprio com a comida e a bebida, falar de forma doce e paciente, trabalhar e estudar com excelência, entender que a necessidade dos outros também é nossa necessidade, entender que o pecado do irmão também é um problema que nós precisamos ajudar. A nossa transformação, feita por Deus, exige tempo. E o ideal é que ela sempre progrida, sempre evolua. Mas de forma geral, há muita gente na igreja com uma mentalidade mundana, uma mentalidade que foi, de novo, importada do mundo para a igreja. E essa atitude facciosa, de panelinha, é mundana. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, nós lemos: de fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Essa divisão, ou essas divisões, essas panelinhas, esses fãs-clubes, essas torcidas organizadas não deviam existir, mas em Corinto existia, e esse problema precisava ser tratado. Entendam, esse problema dos coríntios não era honrar os líderes espirituais. Isso não é um pecado. O problema é colocar a preferência por um líder, por uma pessoa, acima da unidade da igreja, de Cristo. Nós não podemos, nenhum de nós, tratar pregadores como celebridades, como se eles fossem os pilares da fé. Nós devemos ter muito cuidado para não tratar cantores gospel como se eles fossem estrelas. Nós não devemos deixar de vir ao culto e à escola bíblica porque é cicrano que vai ensinar e não fulano. Maturidade, aqui, nesse caso, é entender que o mais importante é o conteúdo. E que os tão admirados sofistas de Corinto não priorizavam. Se lembra o que eu falei? A verdade não era o mais importante para eles. O convencimento daquilo que eles queriam falar era o mais importante. Isso não quer dizer que você não possa ter os seus pregadores ou os seus professores preferidos. O trecho que nós estamos estudando não diz para que você não pode ter uma apreciação por um pregador, por uma professora, por um evangelista, por um escritor. Eu, inclusive, diria: tenham essas pessoas, desde que elas de fato sejam coerentes com a verdade bíblica, desde que elas sejam realmente proclamadores da verdade. No Brasil, meu atual pregador preferido é o pastor Marcelo Betti, da Fonte de São Paulo. Ouvi-lo me encoraja a trabalhar para conhecer bem o texto bíblico e a tentar expô-lo de tal forma que os mais diferentes ouvidos que estão aqui entendam a mensagem.
Eu gosto de como ele explica o texto, eu gosto da sistematização ou da didática que ele faz com o texto, eu gosto das aplicações que ele faz. E nada disso me faz pensar que sem o ensino e o pastoreio dele na Igreja Fonte de São Paulo, ela está perdida. Marcelo é só um instrumento do Senhor. Graças a Deus, ele tem sido um ótimo instrumento do Senhor. Inclusive, para me ajudar a fazer melhor o que eu tenho que fazer. A verdade bíblica, a doutrina bíblica da unidade da igreja é, como já vimos, muito importante. E é por isso que Paulo, na condição de apóstolo, busca solucionar esse problema da divisão. E ele continua fazendo isso como? Com perguntas. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Todas essas perguntas presumem como resposta um não. Acaso Cristo está dividido? Não. Todas as pessoas que um dia tiveram fé em Jesus foram salvas. Todas elas se tornaram parte do corpo de Cristo, um corpo, cujas partes trabalham para um todo. Esse corpo não está segmentado, esse corpo não está dividido. Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Não. Quem foi crucificado em favor dos pecadores, em nosso favor, foi Jesus. Ele morreu por nós, não Paulo, nem Apolo, nem Pedro, nem qualquer outro nome. Mesmo que, segundo a tradição, Paulo tenha sido morto por causa do Evangelho, isso não fez dele o fundador de uma nova igreja. A igreja foi formada exclusivamente pela cruz de Cristo. Nenhum outro sacrifício, nenhuma outra pessoa poderia unir o povo de Deus. Os irmãos de Corinto estavam debatendo sobre quem era mais sábio, quem argumentava melhor, quem tinha mais autoridade. Mas Paulo, ele corta essa discussão pela raiz e fala, isso tudo é secundário. O que realmente importa, o que nos une como igreja, é o fato de que Cristo morreu por nós, e hoje nós pertencemos a Ele. Foram vocês batizados em nome de Paulo? Não. E aqui entendam, que apesar de estar escrito em nome de Paulo, o texto grego, na verdade, ele usa uma preposição que significa dentro de. Sempre quando ele fala de batismo, batizado dentro de Paulo. Isso significa que o batismo, além da ideia de ser um rito, de ser um ritual, ele também passa a ideia de que é uma identificação com aquele em cujo nome a pessoa está sendo batizada. Então, se alguém é batizado em nome de Cristo, isso significa que agora esse alguém pertence a Cristo. E por isso tem a responsabilidade de viver em fidelidade a Cristo. Ninguém ali em Corinto foi batizado em nome de Paulo, ou de Pedro, ou de Apolo. Os que foram batizados em nome de Cristo, e é a Ele unicamente que eles deviam lealdade, não a qualquer outro nome. E é com certo alívio que Paulo escreve: dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Por causa dessa situação toda, inclusive haver um fã-clube de Paulo, o apóstolo se mostra contente de não ter sido ele a pessoa que batizou os irmãos de Corinto, com exceção de Crispo, que era o líder na sinagoga em Corinto, e que se converteu logo no início do trabalho, e por isso Paulo foi lá e o batizou. Gaio também foi uma exceção. Por quê? Era ele quem hospedava Paulo. Ele ouviu a mensagem do Evangelho, creu em Jesus e foi batizado. Mas Paulo também se recorda do versículo seguinte, que tinham pelo menos mais algumas poucas pessoas. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Talvez até seja estranho para você ler esse versículo, ele está todo entre parênteses, como apresenta a NVI. Eu queria que vocês soubessem que, primeiro, não é toda a versão que traz esses parênteses, e nem mesmo as versões recentes. A nova versão transformadora, por exemplo, não tem esses parênteses. E isso aí é um recurso dos tradutores pelo caso no português do Brasil, para mostrar que esse versículo, talvez,
ele tenha sido acrescentado posteriormente, mas nada que tira aquela inspiração e a supervisão de Deus. Alguns supõem aqui que no processo de Paulo ditar, porque era isso que ele estava fazendo, existia uma pessoa, a gente chama ele de amanuense, era a posição dele, Paulo estava ali falando para ele, e ele estava, gente, ele não estava usando uma bique ou uma lapiseira, o processo de escrita já era um processo complicado, ele ditava, e pode ser que nesse versículo mais ou menos o que aconteceu, eu também batizei os da casa de Estéfanas, aliás, Estéfanas é um nome masculino aqui, tá? Uma outra teoria é que, depois que ele escreveu a carta, chegou às mãos de Estéfanas e ele foi um dos primeiros a ler essa carta. E ele lendo percebe, peraí, eu também fui batizado por Paulo. E ele volta para Paulo, e Paulo vai lá e coloca um adendo nessa carta. Isso é uma teoria, tá bom? Mas isso para explicar um pouquinho do que os tradutores da carta querem, ou da Bíblia querem com esses parênteses, que daqui não são os únicos lugares que aparecem, tá bom? Eu não quero mais gastar tempo com essa explicação. No versículo 17, Paulo diz: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Paulo, agora, depois de dizer o que não foi fazer em Corinto, ele não foi com o objetivo de batizar, ele retorna à sua argumentação para dizer o que ele foi fazer em Corinto. E o que ele diz? Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. O principal serviço de Paulo era o ensino, era a pregação, era ensinar aquele povo o que era o Evangelho e que eles deveriam crer nesse Evangelho. Que Evangelho era esse? Os primeiros versículos do capítulo 15 respondem para a gente. Pois o que primeiro lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Em outras palavras, o Evangelho, a boa notícia que Paulo foi pregar, foi a morte e a ressurreição de Cristo, em prol dos pecadores como eu e vocês. Que por causa dos nossos pecados, nós não conseguimos nos relacionar com Deus. No versículo 2, se você está com a sua Bíblia em mãos, desse capítulo 15, ele diz: por meio deste Evangelho vocês são salvos. É por meio da fé na morte e na ressurreição de Jesus Cristo que nós nos tornamos santos. E nessa posição podemos ter acesso a Deus, que é perfeitamente santo. Esse era o trabalho do apóstolo Paulo quando ele foi para Corinto. Isso é que o missionário Paulo foi fazer em Corinto. Isso é o que eu tanto desejo que nós possamos fazer em Paulo Afonso, na Quixaba e em toda a região aqui. Mas Paulo ele faz uma reserva. Ele diz: não com palavras de sabedoria humana. E é nessa frase que nós temos uma boa dica do porquê os crentes de Corinto criaram seus fãs-clubes e torcidas organizadas e que causavam divisões internas. Alguns cristãos de Corinto, eles estavam discutindo eloquência e retórica, enquanto não é daí que vem o poder da cruz. Paulo é o cara, ninguém ensina a Bíblia como ele. Paulo? Que nada, bom mesmo é Apolo, ninguém prega como Apolo. Nada a ver, esses daí precisam pregar 3.000 mensagens para um se converter. Pedro é o cara, ele prega uma mensagem, 3.000 se convertem, e ele nem usou microfone. E o grupo de Jesus era aquele que possivelmente, como eu disse, se achava superior, se achava espiritual. Olha aí vocês falando de homens. Nós gostamos mesmo de Jesus, porque ele basta. Fica aí com o seu Paulinho, com o seu Apolinho, com o seu Pedrinho. Eu e Jesus somos mais. Os coríntios gostavam de como os sofistas usavam a lógica para convencer as pessoas. E eles olhavam para Paulo, Apolo e Pedro e até Jesus
como se eles fossem diferentes escolas filosóficas ou de abordagens diferentes de uma retórica. Se esqueciam que nenhum convencimento sobre a maravilhosa salvação oferecida por Deus vem disso daí. Ninguém, isso inclui eu e vocês, é capaz de completar ou aumentar a beleza do plano redentor que Deus sacrificialmente nos ofereceu por meio da obra de Jesus. A eficácia da evangelização de Paulo não estava presa a um estilo especial de apresentação, nem uma sabedoria reconhecida pelos padrões do mundo. Não era pela sua eloquência, não era pela sua retórica, não era pela estética da mensagem anunciada, não era pelos slides, não era pela roupa do pregador, não era pela qualidade do som. Pensar que isso é capaz de somar a boa notícia da pregação, Paulo diz, é esvaziar a cruz de Cristo do seu poder. E era nisso que os coríntios precisavam estar unidos. Basta a pura mensagem do Evangelho para que alguém seja salvo, desde que creia. Não há problema gostar do Rogério, ou do Marcos, ou do Reinaldo pregando. O problema é quando você descarta a diversidade dos dons que Deus deu à igreja e passa a acreditar e até divulgar que as habilidades desses homens é superior à verdade que uniu a igreja, a verdade do poder do Evangelho. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Não interessa a sua descendência, se você foi filho do João famoso ou da Maria conhecida. Não interessa a sua etnia ou a sua raça, se sulista, nortista, sudestino ou nordestino, se branco, preto, amarelo, vermelho ou rosa. Não interessa se o seu sobrenome é Silva, Carvalho, Rodrigues ou Smith. Qualquer pessoa que crê no Evangelho é salva por Deus. Um Evangelho que não precisa de embelezamento, um Evangelho que não precisa de complemento, um Evangelho que não precisa de uma mentalidade mundana para ser anunciado. Ainda mais de uma mentalidade como dos sofistas, que mais se preocupavam em ver as pessoas sendo convencidas pelas estratégias que eles usavam para falar, do que convencidas pela verdade, obra do Espírito Santo. Em nossos dias, o resultado de pregações que querem mexer com as emoções das pessoas, mais do que apresentar de forma pura e simples o Evangelho, é de igrejas cheias de pessoas que pensam que são crentes. De pessoas que pensam serem salvas, mas ainda não creram no Evangelho. Muitas vezes porque o Evangelho nem é pregado nesses lugares, ou poucas vezes são pregados. Recentemente, eu recebi um texto devocional de uma pessoa muito querida, mas que parece frequentar igrejas desse tipo. O texto dizia assim, esse era o que eu recebi. Converse com Deus, tome um café, coloque Deus na frente de tudo e vai, porque hoje seu dia será abençoado. Assim que eu recebi a mensagem dessa pessoa, eu perguntei: e qual a maior bênção pela qual você é grato? A pessoa respondeu, isso era no Zap: minha vida, plim, minha mãe, plim, meu cônjuge, plim, meu filho, plim, por poder acordar, plim, pelo meu trabalho, plim, por tudo, plim. Sem considerar que a pessoa não me respondeu qual a maior bênção, note que não há menção alguma do perdão que Deus dá, da salvação que Ele oferece, ou por ter se crido no Evangelho de Cristo. A igreja do Senhor Jesus precisa estar unida neste mesmo pensamento e neste mesmo propósito, de que a mensagem da cruz para os salvos, para a igreja unida, é o poder de Deus.
no nosso trecho de hoje, entendam que a divisão sobre a qual Paulo fala era, na verdade, um sintoma. O maior problema, na verdade, é a ameaça ao Evangelho. O problema da divisão era gravíssimo, porque a raiz do problema era a sua teologia equivocada. Eles tinham trocado o poder da cruz pelo suposto poder da eloquência, ou como diz no versículo 17, por palavras